Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Legítima Defesa. Conforme combinado, agora vamos iniciar a análise do famoso excesso na repulsa. Excesso na ação em legítima defesa. É possível estar agindo em legítima defesa e se exceder? Esse é um tema bastante debatido, bastante discutido, porque o Código Penal brasileiro, embora traga a punição daquele que se exceder na legítima defesa, não diz o que se entende por excesso. Aí então nascem os especialistas e cada um diz uma coisa. Nós temos que entender que o excesso dito pelo Código Penal, ele tem relação direta com o caput do artigo 25. Se analisarmos o que dispõe a lei diz, artigo 23, parágrafo único do Código Penal, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O que o artigo 23 caput diz? O artigo 23 caput diz, são excludentes de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Aí o parágrafo único vem disso. Em qualquer das hipóteses das excludentes de licitude, responderá por excesso aquele que se exceder. Nós estamos tratando aqui da legítima defesa. E por legítima defesa, nós já estudamos seus requisitos. Só haverá legítima defesa quando todos os requisitos do artigo 25 estiverem preenchidos de forma concomitante. Faltando qualquer um daqueles requisitos, não haverá uma ação legítima. Por isso eu digo, quando que haverá excesso? Haverá excesso na repulsa quando, embora exista uma agressão injusta, o que me permite agir em legítima defesa, eu, na repulsa, deixei de observar os requisitos do artigo 25. Isso é excesso. Havendo uma injusta agressão, nasce a permissão legal de agir em defesa própria ou de terceiro. Nascendo, surgindo, existindo uma injusta agressão. Quando eu vou agir em defesa, tenho que preencher os requisitos do artigo 25. Embora exista uma injusta agressão, quando eu for agir em defesa própria de terceiros, se eu deixar de observar os requisitos presentes no artigo 25, terei me excedido. Isso é excesso na legítima defesa. Existe uma injusta agressão, eu fui agir em defesa e deixei de observar os requisitos do artigo 25. Vamos simplificar, até porque ainda assim ficou muito abrangente. Essa minha explicação ainda assim ficou muito abrangente. Eu preciso trazer essa explicação jurídica para caso concreto. Eu preciso trazer isso para a prática. Eu preciso simplificar. Eu tenho que estar condicionado a não me exceder. Por isso, eu afirmo para vocês. Excesso existe quando eu ajo antes de iniciar a injusta agressão ou ajo após terminar a injusta agressão. Esse é o ponto. Você que possui ou porta uma arma de fogo deve estar condicionado a agir em defesa própria ou de terceiro durante a existência de uma injusta agressão. Havendo uma injusta agressão atual ou iminente, que você já sabe o que significa, você está autorizado a agir em legítima defesa. Ou seja, se você lesionou um bem jurídico de alguém antes de iniciar uma injusta agressão atual ou iminente, ou após terminada a injusta agressão, você se excedeu. Você agiu fora da permissão legal. Isso é excesso. Excesso é agir fora da permissão legal. Por exemplo, naquele caso que nós trouxemos
Você agiu em legítima defesa antecipada. Ou seja, você presumiu que uma injusta agressão iria se iniciar, porque a pessoa que estava brava com você, a pessoa que estava te ameaçando, estava armada. Quando você viu a arma da pessoa que estava brava e te ameaçando e nervosa, você sacou sua arma e atirou. Pode ser que aquela pessoa até iria sacar a arma, mas ela nem levou a mão na arma. A questão é, a pessoa estava muito brava, me ameaçando até me descer a porrada, armada. Eu saquei a minha arma antes que aquele indivíduo levasse a mão na arma. Antes que iniciasse a iminência de uma injusta agressão, eu saquei minha arma e atirei. Legítima defesa antecipada é um excesso. Porque eu agi antes de iniciar a injusta agressão. Eu me excedi. Vou responder pelo excesso doloso ou culposo. Perfeito? Agora, existiu uma injusta agressão. Existiu uma injusta agressão, mas a injusta agressão cessou. Lembra que eu falei? Não importa por qual motivo a injusta agressão tenha cessado, você deve parar imediatamente de agir. Por quê? A sua finalidade em legítima defesa é a interrupção, é fazer cessar a injusta agressão. Se a injusta agressão cessou, seu objetivo de defesa foi atingido. Se você agir após cessada a injusta agressão, você terá se excedido. Responderá por esse excesso, dolosa ou culposamente. É isso que se entende por excesso. A lei diz exatamente isso. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, se agiu fora dos requisitos legais, excesso vai responder com dolo ou culpa, a depender do caso. O Código Penal Militar também trata do excesso. E o Código Penal Militar, no seu artigo 45, diz: o agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível a título culposo. Que o Código Penal Militar diz: se excede, se age fora dos casos de necessidade, ou seja, se age fora dos casos em que há uma injusta agressão atual iminente, se excedeu e responderá por esse excesso. Isso é excesso. Tudo que dizem sobre calibre utilizado, quantidade de disparos, é balela, é bobeira, isso deve parar de ser replicado. Já vimos, não se deve fazer uma ponderação entre o calibre utilizado pela vítima e o instrumento utilizado pelo agressor. A questão que autoriza a defesa é a existência de uma injusta agressão atual iminente. Se eu agir antes ou agir depois de terminada a injusta agressão, eu terei me excedido. O excesso não tem relação com o instrumento que eu utilizei para a defesa e eventual quantidade de disparos que eu utilizei. A questão é, cessada a injusta agressão, eu paro imediatamente de agir. Se eu efetuei 10 disparos na continuidade da injusta agressão, durante a injusta agressão, eu agi legitimamente. Porque o 11º disparo não foi efetuado porque a injusta agressão cessou no 10º disparo. Então, eu agi de forma legítima. Perfeito? Esgotamos o tema excesso. É isso que deve ser conhecido sobre o tema. Meus amigos, existe um excesso que se chama excesso exculpante. O que é o termo exculpante? Exculpante significa excesso perdoável, excesso exculpável. Existem casos em que você pode vir a se exceder, mas o seu excesso é perdoável. Como assim, Jeff? Você se excedeu, mas por algumas condições, por algumas circunstâncias, por algumas justificativas, você não será punido. Não será punido porque o seu excesso é perdoável, é excusável. Ou seja, não tem como exigir de você, naquelas circunstâncias, que agisse de outra forma. Porque naquelas circunstâncias, você apenas se excedeu por perturbação de ânimo, medo ou susto. Tem um caso muito famoso no Brasil, que no dia que eu vi aquele fato, eu falei, excesso exculpante. Até gravei um vídeo, faz muito tempo isso. Acho que eu não tinha nem Instagram, foi no Facebook. Um honrado policial militar do Rio Grande do Sul, depois eu fiquei sabendo que ele foi inocentado por essa tese, fiquei muito feliz. Um honrado policial militar do Rio Grande do Sul,
Ele e seu parceiro deram de frente com ladrões de caixa eletrônico ou ladrões de banco. Os caras fortemente armados atiraram nos policiais. Os policiais foram surpreendidos, um dos policiais foi baleado e os criminosos saíram e eles indo para o hospital, se eu não me engano é isso, tá? Se eu falhar um pouco, me perdoe. Até porque eu não me inteirei muito do caso, mas o que eu lembro vagamente é sobre isso. Eles, a caminho do hospital, trombam de novo com os criminosos. Troca de tiro de novo. Ou seja, o caso ficou realmente fora de controle. Chega apoio, troca de tiro com os criminosos, e a cena que uma câmera de um banco, se eu não me engano, filmou é a seguinte. O policial trocando tiro com os criminosos, de repente, esse criminoso que atirava no policial, esse criminoso dessa quadrilha, né, que havia alvejado um parceiro, que havia atirado por inúmeras vezes contra a viatura, que quase matou os dois, esse criminoso atirando, esse policial trocando tiro, de repente acaba a munição do criminoso. Provavelmente. Ou o criminoso se rende, não sei bem ao certo. Sei que a cena é o criminoso levanta as mãos de joelho, o policial atira. E o criminoso vem a morrer, né? Quando eu olhei esse fato, na hora, todo mundo, olha que absurdo, execução, olha que absurdo um policial, um agente da lei fazer um negócio desse, o cara se rendeu, execução, homicídio doloso qualificado. Na hora eu olhei e falei, não é crime. Excesso exculpante. Excesso perdoável. Esse policial se cedeu? Se cedeu. Ele agiu após cessar a injusta agressão. Mas ele se cedeu por quê? Por perturbação de ânimo, medo ou susto. O Código Penal Militar já trata desse tema desde 1962. Olha só, o Código Penal Militar já prevê há muito essa causa de isenção de pena. Artigo 45, parágrafo único do Código Penal Militar. Não é punível excesso quando resulta de excusável, ou seja, perdoável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Existe, inclusive, um projeto de lei em tramitação querendo incluir esse excesso exculpante no Código Penal Comum, o que é muito louvável. Inclusive, já gravei um vídeo esses dias aplaudindo esse projeto de lei, porque sim, deve cada caso ser tratado de uma forma. Não se pode olhar para um caso de forma fria e dizer, esse excedeu. Como, por exemplo, eu entendo ser o excesso exculpante também aquele famoso caso de um pai de família, de um cidadão de bem honesto que foi assaltado por um criminoso. O criminoso puxou o gatilho contra aquele pai de família e a arma não disparou. Foi Deus, né, que protegeu aquele cidadão de bem. Ele abre a porta do carro, o motociclista sai acelerando a moto. É um ladrão em cima de uma motocicleta, provavelmente um ladrão de Rolex. Ele sai acelerando a moto e o cidadão desce do carro e atira nas costas, enquanto o criminoso está em fuga. Vamos lá. Você já aprendeu comigo que criminoso em fuga encerrou a injusta agressão. Então o criminoso apontou a arma para o pai de família, não conseguiu roubar o Rolex, ou conseguiu, não sei, tá? Ou ainda que tenha roubado. Roubou o Rolex, guardou o Rolex no bolso, guardou a arma e arrancou. Ele está levando um bem jurídico, certo? Sim, lesão, bem jurídico. Mas a injusta agressão a alguém já encerrou. Está faltando um elemento da legítima defesa. Neste caso, fugindo o criminoso com o meu Rolex no bolso, tá? Ou seja, está violando um bem jurídico patrimonial meu. Mas quando ele está fugindo, com a arma guardada, com as mãos no guidão, fugindo, já encerrou a injusta agressão, o que não me permite atirar nas costas. Sério, Jeff? Sério. Esse criminoso vai ter que ser preso. Tem que localizar e tem que prender, porque a injusta agressão cessou. Mas aquela pessoa dominada pela violenta emoção, uma conduta justificada, uma conduta perdoável, veja, ele quase morreu, o cara puxou o gatilho do revólver que não disparou, porque Deus guardou ele, né? A munição falhou. Ele desce do carro e atira, nas costas. Tá? Não acertou o criminoso, mas se tivesse acertado o criminoso, teria se cedido, porque agiu fora dos preceitos do artigo 25. Mas é um excesso perdoável, deve haver uma isenção de pena. Deve ser perdoado porque se excedeu por perturbação de ânimo, tá?
pode ocorrer também por medo, por susto. Né? Por exemplo, uma pessoa entra na sua casa de madrugada, um criminoso pula a janela, você escuta o cara quebrando a janela, aquele barulho de madrugada, quebrou a janela. Você pega a tua arma e você sai, aquele troço meio escuro, a hora que você tromba de frente com o criminoso, você dá de frente com o criminoso na cozinha, aquele cara que você nunca viu na tua vida, de madrugada, a janela quebrada, o cara ali, você atira, o cara morre. O invasor entrou para furtar, desarmado, sem faca. E aí? Não é legítima defesa, você já sabe. Houve uma lesão, uma violação a um bem jurídico, patrimônio? Houve. Houve a violação a um direito, inviolabilidade do domicílio. Perfeito. Mas não havia uma injusta agressão a você. Faltou um requisito, você atirou. Você atirou antes de iniciar uma injusta agressão a você ou a terceiro. Você se excedeu. Mas você se excedeu por quê? Perturbação de ânimo, medo ou susto. As circunstâncias levam a crer que você se excedeu de forma justificada, perdoável. Será isento de pena, não haverá punição. Perfeito? Esse é um raciocínio muito importante que deve também ser conhecido por você, tá? Sigamos. Meus amigos, agora nós vamos iniciar um ponto bastante interessante também. Agora nós vamos iniciar aquilo que nós chamamos de outras formas de legítima defesa. Como assim outras formas de legítima defesa? Nós até aqui trabalhamos a chamada legítima defesa real. O que é a legítima defesa real? A legítima defesa real é aquele caso em que existe uma injusta agressão atual e iminente. Eu ajo, então, amparado pelo artigo 25. Eu utilizei moderadamente do meio necessário para proteger um direito meu ou de terceiro contra uma injusta agressão atual e iminente. O nome disso é legítima defesa real. Acontece que cada caso é um caso e é possível que o caso não seja tão perfeitinho, tão redondinho. É possível que eu tenha agido em defesa envolto por outras circunstâncias fáticas, envolto por outros fatos. Por isso, eu quero analisar com você agora a famosa legítima defesa putativa. O que significa legítima defesa putativa? Por putativa, entende-se algo que é imaginário. Putativa é algo imaginário. É uma legítima defesa imaginária. Ou seja, não é uma legítima defesa real. O que significa isso? Eu agi em defesa em uma situação que, em verdade, não havia uma injusta agressão atual e iminente. Eu imaginei existir uma injusta agressão atual e iminente. Eu imaginei estar amparado pela legítima defesa. Eu imaginei existir uma injusta agressão atual e iminente e por isso imaginei estar agindo em legítima defesa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós estamos diante de um erro de tipo permissivo, tá? É a mesma coisa que legítima defesa putativa, juridicamente falando. O que significa é, pelas circunstâncias fáticas, pelas circunstâncias do caso, as circunstâncias do caso me levaram a incidir em erro. As circunstâncias do caso me fizeram errar sobre a apreciação fática. As circunstâncias do caso me fizeram errar sobre a apreciação fática e eu acabei imaginando existir uma injusta agressão. Por isso eu agi, imaginando estar agindo em legítima defesa. Neste caso, eu serei punido sim ou não? Por exemplo, o cara entrou na minha casa, ele já é um invasor, e ele me apontou uma arma. Eu lembrei da aula do Jeffrey. Nossa, a hora que o cara levantou aquela arma na minha direção, tiro. Invasor com arma na mão, levantou a arma na minha direção, tiro. Beleza. A hora que eu vejo a arma é um simulacro, é uma arma de airsoft, é uma arma de brinquedo. Pelas circunstâncias fáticas, o cara invadiu minha casa. Esse cara não está bem intencionado. Me apontou um objeto que é idêntico a uma arma de fogo. As circunstâncias fáticas me levaram a crer existir uma injusta agressão atual e iminente. Por isso, eu imaginei estar agindo em legítima defesa. A questão é, existia uma injusta agressão atual e iminente? Não.
Aquele objeto não tem potencialidade de disparar projétil. Aquele objeto não dispara projétil mediante combustão. Perfeito? Não tem potencialidade lesiva. A não ser que ele pegasse a coronha e viesse bater com a coronha na minha cabeça. Aí sim haveria uma injusta agressão real. Mas o fato dele apontar um simulacro para mim, eu atirei. O nome disso é legítima defesa putativa. Eu imaginei existir uma injusta agressão que em verdade não existia. E aí, a lei diz o seguinte: se o seu erro é perdoável, isento de pena. A doutrina fala, exclui o dolo e a culpa, porque é um erro de tipo. Então tem a mesma consequência do erro de tipo. Exclui o dolo e a culpa. A lei fala, isenta de pena. A consequência jurídica é a mesma. Você será absolvido, você será inocentado, você não será condenado. Se, olhando o fato, seu erro for perdoável, ou seja, o que é um erro perdoável? É um erro que qualquer pessoa na mesma situação agiria da mesma forma. Ou seja, qualquer outra pessoa naquela situação agiria da mesma forma. O seu erro é justificável, é perdoável, é excusável, isento de pena, será absolvido. Agora, se, olhando as circunstâncias, pudermos concluir que se você fosse mais diligente, você perceberia o erro, aí você responderá a título culposo. Por exemplo, o invasor morreu. Aí você responderá por homicídio culposo. Como assim, Jeffrey? Se, olhando as circunstâncias, é possível concluir que se você fosse mais diligente, você perceberia que a arma era de mentira, você incidiu em um erro imperdoável, inexcusável, punível. Você será punido a título culposo. Por exemplo, quando o cara sacou aquele negócio, você viu a pontinha laranja e você é um praticante de airsoft. Você é um praticante de airsoft. O cara sacou aquela arma, você viu nitidamente airsoft. Você olhou e falou, nossa, é airsoft. Ou seja, se você olhasse melhor, você que é um praticante de airsoft, se você olhasse melhor e visse a pontinha laranja, você perceberia que era uma arma de brinquedo e não atira. Tá? Chegou uma notícia para mim esses dias, eu dando uma palestra, e me falaram o seguinte, que tem criminoso que está pintando a ponta da arma real de laranja. Então esse exemplo, né, tem que ser melhor atualizado. Quer dizer, os caras estão pintando a ponta de uma arma verdadeira de laranja para que não atirem contra eles. Olha só, né? O Brasil não é para amadores, né? A gente sempre fala, né? Então vamos melhorar esse meu exemplo. Vamos num caso que o cara puxou um pedaço de cano pintado de preto, né? Se você fosse um pouquinho mais diligente, você ia ver que era um cano muito mal feito. Sei lá. Tá bom? Então, só para você compreender, tá? Que se for muito grotesco o erro, né? Era possível, qualquer pessoa perceberia que aquilo não era uma arma, que era uma arma de brinquedo. Aí sim é possível que seja punido. Mas em casos concretos, como regra, tá? Esses simulacros são sempre tratados como legítima defesa putativa perdoável. Tá? É muito comum policiais em abordagem acontecer isso. O criminoso portando esses objetos, ele aponta a arma para o policial se esconder para dar tempo dele fugir. Às vezes ele tromba com policiais bem preparados que não vão se esconder, né, e atiram, depois vê que era uma arma de brinquedo, tá bom? Então a legítima defesa putativa está prevista em lei. Código Penal diz, artigo 21, parágrafo 1º, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Perfeito? Então, se aquele invasor tivesse com uma arma real, uma arma de fogo verdadeira, não seria legítima defesa? Seria. Então, por que nós vamos te punir? É esse o fato. É esse o fato. Tá? É um erro sob apreciação fática perdoável. Tá bom? Sigamos. Meus amigos, o Código de Processo Penal diz que, neste caso, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Olha só. Você deve estar se perguntando, Jeffrey, se eu agir por excesso exculpante ou se eu agir em legítima defesa putativa, eu vou a júri? O Código de Processo Penal diz que nesses dois casos é possível não ir a júri. Se o juiz percebeu que no caso concreto está presente
essas causas de isenção de pena, você será absolvido sumariamente. O juiz não submeterá você ao tribunal do júri, porque o Código de Processo Penal diz, existindo causa de exclusão do crime, que é a legítima defesa real, ou causas de isenção de pena, que é o excesso exculpante, a legítima defesa putativa, o juiz absolverá desde logo e você não será submetido ao tribunal do júri. Então é possível, sim, que você não vá a júri tendo agido amparado por essas circunstâncias que eu falei aqui. Perfeito? Meus amigos, a outra forma de legítima defesa é a chamada legítima defesa sucessiva. O que é legítima defesa sucessiva? Olha só. Legítima defesa sucessiva é a reação do agressor contra a repulsa excessiva da vítima. Eu não entendi. Eu explico. Olha só. Nós estudamos lá na nossa primeira ou segunda aula que a legítima defesa real ela é permitida quando houver uma injusta agressão. Havendo uma injusta agressão, eu posso agir em legítima defesa. Por isso eu sempre digo em instruções e palestras policiais o seguinte. O policial chega numa casa, o marido está batendo na mulher, é uma ocorrência de Maria da Penha, o policial chega na casa, o marido está batendo na mulher, o policial para de bater nela. Né? O policial vai lá, pega aquele agressor, coloca ele no chão e puxa o braço dele para trás e começa a algemar esse criminoso. Tá? Esse criminoso é praticante de jiu-jitsu. Ele coloca a perna por cima do policial, dá um armlock no policial e quebra o braço do policial. A alegação desse criminoso que quebrou o braço do policial é: o policial estava me agredindo. Eu pergunto para você, o policial que estava algemando o criminoso, estava agredindo o criminoso? Estava. Mas não é uma agressão injusta, é uma agressão justa. O policial estava no estrito cumprimento do dever legal. Estava prendendo em flagrante uma pessoa que está em flagrante. O policial estava agredindo quando puxou para trás, colocou algema, mas é uma agressão lícita, é uma agressão justa. O que não justifica a agressão daquele que estava sendo preso, porque ele não estava sendo agredido injustamente. Perfeito? Agora pense o seguinte, o policial está ali algemando aquele criminoso, o policial olha o rosto da vítima e fala: caramba, a vítima está machucada. Desgraçado, olha o que você fez na vítima. E o policial começa. Porrada no cara. Começa a bater, soco, porrada, cotovelada, porrada. Começa a quebrar na porrada o preso. Tá? A hora que o policial vai dar mais um soco, o cara é praticante de jiu-jitsu. Ele puxa o braço do policial, joga a perna por cima e quebra o braço do policial em legítima defesa sucessiva. O que é legítima defesa sucessiva? Tá? Isso aqui é apenas um exemplo para você entender melhor. Olha só, a legítima defesa sucessiva é aquele caso que você está agindo em legítima defesa contra um agressor. Existe uma injusta agressão contra você, você está agindo em legítima defesa, mas você se excede. Cessada a injusta agressão, você continua agindo. Você passa a ser o agressor injusto. Ou seja, o anterior agressor passa a ser a vítima da sua injusta agressão. O anterior agressor passa a ser a vítima do seu excesso na legítima defesa. Ele, então, poderá agir em legítima defesa contra o seu excesso. O cara vem para cima de você te bater, você vai agir em legítima defesa, certo? Você vai lá e se defende. O cara cai, você vai lá e começa a dar um tiro de meta na cabeça dele. Beleza? Ele consegue segurar a tua perna, né? E daí ele se defende contra você. Isso é legítima defesa sucessiva. É a legítima defesa do anterior agressor contra o excesso na defesa da vítima. Eu posso agir em legítima defesa contra uma injusta agressão. Se a vítima passou a agredir injustamente, a vítima passou a ser o agressor e o anterior agressor passou a ser a vítima, podendo agir em legítima defesa, porque agora existe uma injusta agressão contra ele. Perfeito? Isso é legítima defesa sucessiva. Tá? É a reação do anterior agressor contra o excesso na legítima defesa por parte da vítima. Beleza? Isso aqui é também considerado legítima defesa real. Tá bom? Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma aula. Na próxima aula nós vamos
entrar na nossa última aula sobre legítima defesa. Então, estamos chegando ao fim. Eu espero que esteja sendo proveitoso, espero que você já esteja bem avançado no tema, e eu acredito que você já está dominando muito bem o assunto, está muito bem preparado para possuir ou portar uma arma de fogo em sua defesa e de sua família. Até a nossa próxima aula, então. Um grande e forte abraço.